Nós. Ah, Que agora confusão, hein? sim! Agora sim, perfeito, maravilhoso. Se mexe aí, se mexe aí. Tô dando aqui oi na galera. Eu entrei, depois saí, deu uma Pronto, confusão. maravilha. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho para eu ver se os meninos aqui no Teams estão nos Conseguindo ouvindo acompanhar, né? bem. Isso. Deixa eu Eu só tava, falar eu com eles tava, eu aqui. tava saudando agora há pouco, né? Todos que estavam aí, né? Já vi Iranice, já vi minha irmã, né? Já vi um professor amigaço, professor Arthur, que inclusive vou citá-lo hoje aqui na minha fala, né? Estou aqui com um bocado de gente. Ah, então vamos lá, Gostando vamos de lá. Gente, olha ver. só. A gente vai iniciar a nossa uma série de lives que irão acontecer durante essa unidade voltada ao Projeto Saúde e Vida, o Projeto Saúde e Vida em Ação. O tema que Paulo nos trouxe hoje é Ecologia Humana no contexto das relações, refletindo ações sustentáveis. Professor, diz pra gente, como é que funciona essa relação entre os humanos e o meio ambiente? É possível estabelecer ações sustentáveis e saudáveis? Vamos começar dizendo que depende, né? E gostaria de ressaltar que, inclusive, né, para quem não sabe, no mês de junho, nós temos o Dia da Educação Ambiental, que acontece no dia 3 de junho, e logo depois, no dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, dos olhares, da preocupação com o meio ambiente. Então, são duas datas muito importantes, que devem ser destacadas e que, por isso, a gente motiva, né? E em relação ao projeto Saúde e Vida, ele nasce justamente porque também no mês de maio, uma preocupação com a relação da saúde, tem um dia da saúde lá no mês de maio. Então, esse projeto ele nasce daí. Então, a ecologia humana, nesse contexto das relações, é uma trilha grande, né? Então, vou começar puxando aí o nosso passado enquanto seres vivos no planeta Terra, né? A Terra ela existe já há bastante tempo e a vida dentro dela, são de mais de 3,8 bilhões de anos, fazer que nem B de bola, né? Bilhões de anos, 3,5, 3,8 bilhões de anos. Olha quanto tempo já se passou até o presente. E durante todo esse percurso existiram seres vivos, né, que surgem, dão origem à sua existência. Tem outros grupos de seres vivos que se diversificam e tem grupos que acabam se extinguindo ao longo de todo nesse percurso. A gente vai ter a presença humana bem mais recente na história. Vou considerar a família dos hominídeos, que é aquela família que englobam todos os seres humanos, não somente o do gênero Homo, porque nós somos da espécie Homo sapiens, né? Existem outros que são nossos primos, digamos assim, mas que não pertencem à mesma espécie. Mas de um ano para cá, esses primatas grandes, sem rabo, né, que andam sobre duas patas, e a gente consegue, então, fazer um percurso peculiar na nossa história enquanto seres humanos, né? A gente consegue desenvolver, e aí a gente vai ter um comportamento que antes era um nômade, né, de que vivia caminhando, que antes era nômade. Eu acho que até hoje nós não deixamos esse hábito de nômade, né, porque a gente vive migrando, e hoje quando a gente fala desse vírus, ele consegue chegar até nós porque as pessoas elas continuam nômades. Só desenvolveu tecnologia que faz com que essa caminhada ela seja mais rápida, digamos assim, né?
Então, gostaria de destacar aqui que lá no século XIX, um autor que ficou famoso dentro da biologia, um cara chamado Charles Darwin e seu companheiro, que de coautoria chamado, né, de Alfred Wallace, eles desenvolveram e falaram sobre a importância do ambiente, selecionando os seres vivos que habitam nessa terra, né, o processo da seleção natural, que, como a gente está falando do colégio, vai falar de Enem, ensino não, é um tema importante aí que vai estudar para essa área. Então, a gente ressalta a importância dessa fala. Olha o ambiente aparecendo aí, né? O ambiente, ele seleciona esses indivíduos. Depois tem um outro autor que trabalha na NASA, né? Até recentemente trabalhou na NASA, James Lovelock. Ele vem com a escrita falando sobre isso aí já no meados da década de 70, finalzinho da década de 70, ele vem com uma hipótese chamada hipótese de Gaia, né, que fala que o planeta Terra ele é um sistema vivo, integrado, e que ao longo do tempo, inclusive, principalmente os micro-organismos, eles construíram, né, um ambiente, um suporte que condiciona a vida. E aí, nesse presente que nós temos hoje, os seres humanos, eles, na sua construção de vida, eles se desligaram na sua construção de cultura, na sua produção tecnológica, na sua capacidade de entender o mundo. Ele acabou subindo no patamar da arrogância, né, e entendendo que ele é dono do mundo. Ele é um ser vivo capaz de colocar todos os outros sob sua subordinação. E a natureza, ela dá respostas, ela não é vingativa, mas você mexer no conjunto de relações que ao longo desses milhares de anos foram construídas, de fato, isso vai ter um significado, né? A natureza, ela constrói um conjunto de relações, de interações, e ao firmar essas condições, um ambiente altamente conectado, né? Se alguém vai lá e quebra uma dessas relações, quebra uma dessas interações, isso demanda um tempo para se restabelecer. Novas relações vão ser construídas, novas interações vão ser construídas, mas só que nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer, inclusive respostas não positivas para a gente, enquanto espécie humana. Então, chamar a atenção para esse primeiro ponto. O ser humano, ele não é dono da natureza, e a natureza, devido às suas relações e interações que foram construídas ao longo do tempo, toda vez que a gente vai interferindo nela, que a gente vai mexendo nessas relações, nessas interações, a gente vai ter consequências. E analisar quais são essas consequências, saber prever isso, mudar o nosso comportamento, eu acho que é o nosso primeiro passo, né? Então, entender que os seres humanos, eles são parte integrante dessa natureza quando a gente fala, né? Então, aí está um processo que a gente precisa estar refletindo. Nós somos partes integrantes da natureza, tá? O ser humano, então, ele consegue estudar e perceber e determinar que dessas relações que a gente interage, essas interações que nós temos estudado, nós percebemos que existem relações que são harmônicas, relações que são desarmônicas, né? Aquelas que são boas para ambos que estão interacionando, ou boa para um, mas não faz mal ao outro. Isso a gente chama de harmônica. Desarmônica é quando a gente produz uma interação que é bom para um, mas ruim para o outro, né? Então, a gente tem diversas relações que podem acontecer dentro da mesma espécie, que a gente chama de intraespecífica, pode acontecer entre espécies diferentes, né? E o ser humano é chefe de aproveitar
as diversas relações que existem na natureza para o seu bem, para o seu bem tecnológico, para o seu bem de consumo, né? A gente tem que destacar as diversas propriedades que nós vamos ter. A gente fala, por exemplo, de ter uma relação ecológica que acontece de forma positiva, chamada protocooperação. Por exemplo, abelhas que vão lá nas flores, elas não são obrigadas a fazer aquilo, né? Mas elas vão porque elas têm uma recompensa que é o néctar. Elas chegam até esse espaço, consomem o néctar e acaba ajudando na polinização, na reprodução daquelas plantas. E os seres humanos acabaram interferindo nesse processo, por exemplo, em diversas regiões do mundo. O declínio de abelhas, por exemplo, tem dificultado, né, produções agrícolas um pouco mais extensas. Então, a gente entender e respeitar esses tipos de relações e saber onde intervir, se a gente não faz, a gente vai criar um mal maior para a gente, né? E aí tem um valor, né? Geralmente nós seres humanos, nós gostamos de atribuir valor àquilo. Olha, por que é que eu devo proteger a natureza? O que é que ela vai fazer para mim? Né? Se a gente se entende como parte integrante da natureza, a gente nem faz essa pergunta. Mas como a gente gira num mundo capitalista, né, onde tudo tem que gerar dinheiro, essa pergunta Benefício, né? isso. Essa pergunta ela acaba sendo necessária. Mas qual o valor que eu tenho, né, de por que estudar essas coisas? E aí eu aproveitar que tem um professor Arthur que desde quando divulgamos aí, ele disse, olha, estou lá presente, vou assistir vocês. E aí, em 2010, ele escreveu um livro, eu estou até aqui com ele, se chama Os Animais nas Ciências Biomédicas. Né? Ele dividiu alguns capítulos falando sobre os animais como bioindicadores, os animais na transmissão de doenças, na produção da biotecnologia. Então, é uma descrição. Falando só de animais, nós vamos pegar esse livro aqui, tem aproximadamente 100 páginas, e ele vai escrever sobre diversos seres vivos, ele não consegue incluir todos. E quais são esses benefícios, né? Quais são esses valores que podem estar intrínsecos aí? Por exemplo, um sapo que para muitos são nojentos, né? Por conta das suas características, por conta que tem uma pele muito úmida. Por